que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Eis aqui a palavra do Senhor que fala sobre a brevidade da vida do homem. Constatação que a vida é um sopro. Constatando isso, como devemos viver? Há vários versículos na palavra de Deus que nos orientam sobre essa realidade, sobre essa verdade. Então, a nossa vida na terra pode até ser breve, mas Deus preparou um futuro eterno para aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador. Alguns versículos bíblicos mais eu gostaria de ler aqui como reflexão e confirmação dessa palavra, que diz lá no início da criação: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Essa palavra está em Gênesis 2, versículo 7. A nossa vida é preenchida com o fôlego de Deus. Somos criados à imagem e semelhança dele. Deus é o autor da vida e certamente vivemos por intermédio dele. Em Salmos 39, versículo 5 diz assim: Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Salmos 39, versículo 5. Então, o que seriam 100 anos de vida na terra comparado com a eternidade? Nada. Diante de Deus somos pequenos, somos finitos, efêmeros, frágeis. Precisamos ter consciência de que Deus é eterno, soberano, e o tempo não vai poder medi-lo nunca pôde nem vai poder, porque Ele é o dono do tempo, o dono da eternidade. Outro versículo interessante é Salmo 144, versículo 4. O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Então, a vida humana nessa terra é passageira, todos sabemos. Nem todos cremos, mas sabemos que assim como a sombra muda de direção e desaparece ao anoitecer, a vida também se esvai sem que percebamos. A nossa rotina pode dar uma falsa sensação de tempo duradouro, mas a vida passa como uma sombra passageira. Quando caímos em si, perdemos alguém que amamos, e aí pensamos, mas por que essa pessoa não viveu mais? Seria tão bom se essa pessoa estivesse aqui. Eu me lembro com carinho, do meu esposo, que perdi há pouco tempo, e também da minha avó e do meu avô, que faleceram há anos atrás. A rotina, ela nos ajuda e ela pode nos atrapalhar, porque devemos nos voltar para a face de Deus. Saber que Ele é quem define o início e o fim da nossa vida. Nós não temos controle. Outro versículo está em Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É bom louvarmos a Deus. O nosso fôlego provém dele. Se hoje respiramos é por meio da graça de Deus. E se outras pessoas, também as que amamos, deixaram de respirar, foi por meio da graça dele também. O sopro do Todo-Poderoso, ele pode nos estimular a louvá-lo ainda mais. Glória a Deus por isso. Temos também Isaías 2:22. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Que palavra forte. Apesar de todas as qualidades que um homem pode ter, o ser humano é limitado. Então, além disso, todo dom é dado por Deus. Por mais talentosa, cheia de dons que a pessoa seja, não podemos assim nos basear e confiar nelas, porque de Deus veio o dom e o talento para elas. Então, ao invés de depositarmos toda a nossa confiança em homens, em pessoas, devemos depositar no nosso Criador.
Para finalizar, Oséias 13:3 diz assim: por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Oséias 13:3. Neste tempo, Deus exortou o povo de Israel através da boca de um profeta, e o Senhor alertou sobre a fragilidade do homem, que é como uma neblina da manhã. Ela pode ter um tempo, né? Às vezes é um pouco longa, às vezes é curta, mas ela vai embora. Como a fumaça que sai pela chaminé. Acabou o fogo, acabou de queimar a brasa parou de queimar, acabou aquela fumaça. Então a vida daquele que desobedece à palavra de Deus, infelizmente, também tem uma curta duração, porque o Senhor se agrada da obediência do seu filho. O pai e a mãe se agrada quando o filho está em obediência, e assim também é o nosso Deus. A nossa vida é um sopro. Então como devemos viver? Como se a vida fosse durar para sempre? Não, temos que ser conscientes de que ela está nas mãos de Deus, tanto a nossa vida como daqueles que nos rodeiam e daqueles que amamos. Logo ela passará. Dure quanto durar, nossa vida continua sendo um sopro. Assim, enquanto estamos aqui, nessa rápida passagem, como servos verdadeiros, devemos aproveitar o tempo para fazer o bem, para juntar tesouros no céu, como diz em Mateus 6,19, e também para ajudar os outros a encontrar a solução e o entendimento para a brevidade da vida. Porque a vida eterna pela fé em Jesus, essa sim, ela é para sempre. Que Deus te abençoe. A vida terrena não passa de um sopro, mas a que Jesus nos dá nunca terá fim. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor preparou essa vida para cada um de nós. Uma vida na eternidade, com alegria, com gozo no Espírito. Que o seu sopro venha perdurar em nós, enquanto o Senhor permitir. Que seja feita a sua vontade na minha vida, na vida de cada irmão e irmã que está ouvindo essa mensagem. Que não venhamos nos preocupar com o dia de amanhã, mas também venhamos plantar no teu reino, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus amado e maravilhoso. Amém. Seja abençoado com esta palavra. Se possível, curta essa mensagem e também compartilhe com os amigos. Abençoe alguém mais. Em nome de Jesus.